A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na nossa lição de número 4. Hoje nós vamos estudar sobre um tema muito importante em sala de aula, o pecado original. Vamos compreender isso à luz da palavra de Deus, entendendo sobre o problema do pecado. E eu espero que você em Cristo seja edificado em Jesus. Ô, gente boa, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar ainda mais a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Nota 10, por favor, também deixe aí seu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Nós estamos com uma ferramenta muito especial, que é o Facilita EVD, que tem o objetivo de ajudar você a ser edificado em Jesus. Está aqui o link na descrição desse vídeo. Olha, gente boa, a gente também está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, hein? Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na nossa lição de número 4 aqui na classe dos juvenis. Nós vamos voltar o nosso olhar para uma doutrina bíblica conhecida como armatiologia, a doutrina do pecado. Compreendendo que pecado é errar o alvo, é desobedecer à vontade de Deus, à luz das Escrituras. É claro, gente boa, que para a gente iniciar bem, nós temos algumas bases bíblicas hoje em nossa ministração. E a primeira base bíblica que eu quero tomar aqui em nossa aula está no versículo introdutório da nossa lição, que está localizado em Salmos 32, versículo 1. Também temos a nossa leitura bíblica em classe, que está localizada em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 11. Faça essa leitura compassadamente com os teus alunos em sala de aula, e você vai ver que nós vamos trabalhar muito bem isso em sala de aula com vocês. O pastor Elenay Cabral, comentando a respeito do pecado, ele faz questão de dizer que o pecado é desviar-se do propósito de Deus, desviar-se da vontade de Deus, dos planos estabelecidos do Senhor. E é diante disso que nós vamos estar analisando ponto a ponto com você na aula de hoje. O primeiro ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a origem do pecado. Nesse primeiro ponto, você vai perceber muito bem que a origem do pecado não foi estabelecida por Deus. O pecado é a desobediência dos planos e projetos de Deus, como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 13. A própria Bíblia já dá a entender que Deus, ele não é tentado pelo pecado. Deus é superior, ele é santo. A sua santidade é intocável. Em Isaías 4:57 está escrito que Deus criou luz e trevas, criou também o bem e o mal. No sentido bíblico, a gente precisa destacar até a proposta do pastor Elenay Cabral aqui, que no texto bíblico está falando de criação, luz e trevas, bem e mal. Deus não criou o pecado. O pecado é responsabilidade, então, da sua criação, daqueles que cometeram pecado, desobedeceram, então, à vontade de Deus. Salmos 32, 2 está escrito que pecado também é visto como engano, mentira, desobedecer ao Senhor. E Gênesis capítulo 3, versículo 4 ao 7 também nos dá a entender que pecado é abrir, dar espaço para algo que não provém de Deus. Isaías 28, 7 está escrito que pecado é desviar-se, errar, no sentido de embriaguez, no sentido, por exemplo, de você não reconhecer mais o caminho que Deus estabeleceu para você. E no Novo Testamento, nós encontramos para o pecado a palavra armatia, que traz essa ideia de errar o alvo, errar o propósito. E essa doutrina, a doutrina do pecado, deriva exatamente dessa palavra. Existem duas passagens bíblicas que nos dão a entender que a origem do pecado foi estabelecida pelo inimigo das nossas almas. Os dois textos que são citados, por exemplo, em Isaías, se referem a uma profecia voltada para o rei da Babilônia. Essa profecia, em uma linguagem hermenêutica, pode se encaixar muito bem na pessoa do inimigo das nossas almas, e também em outra profecia citada pelo profeta Ezequiel sobre o rei de Tiro e Sidom. Também essa profecia se encaixa exatamente no inimigo das nossas almas em sua ação pecaminosa.
Quando nós lemos, por exemplo, o texto de Isaías 14, versículo 12 ao 15, nós encontramos exatamente a ação da desobediência do inimigo contra Deus. Quando você lê, por exemplo, Ezequiel 28, 12 ao 17, você também encontra essa mesma ação invejosa contra o Deus Altíssimo. E aqui nos dá a entender que o pecado tem origem, então, não nos homens, mas no próprio inimigo, no inimigo das nossas almas, que desobedeceu à vontade de Deus e quis se tornar grande, acima do Deus vivo. Quando nós lemos Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 19, entendemos então que, por influência de Satanás, o pecado agora tem origem na raça humana. E por causa desse pecado, o homem então caiu, perdeu o foco, desviou, ele se afastou da presença de Deus. Quando nós olhamos para o homem antes da queda, Gênesis capítulo 1, versículo 31, está escrito que tudo que Deus fez é bom, é perfeito, é real, estava estabelecido por sua vontade. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, diz que o ser humano foi criado de forma perfeita, à imagem e semelhança de Deus. Porém, por causa da queda, da mentira do inimigo, a imagem do ser humano foi distorcida, então, dessa visão que ele tinha a respeito do Deus vivo. A queda afetou, então, a nossa compreensão a respeito dessa revelação de Deus, o nosso contato com Deus, nos afastando, então, da presença do Deus Todo-Poderoso. Só que precisamos deixar claro que Deus não foi pego de surpresa por causa do pecado. Deus já sabia de tudo antes do começo. E por causa disso, como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 4, ele nos predestinou antes da fundação do mundo, antes de criar todas as coisas. Ele já sabia. Ele é soberano, ele é fiel. A salvação não é vista como o plano B após a queda e por causa do pecado. Mas a salvação sempre é vista como o plano de Deus, o plano A de Deus. Deus ele já sabia de tudo e ele estabelece então uma ponte de restauração ao homem que caiu dessa revelação gloriosa. Levanta-se aqui então a questão: por que o inimigo pecou e ele não pode ser perdoado? Ele pecou conhecendo então toda a revelação de Deus. Ele pecou se afastando então da presença do Deus vivo, conhecendo essa revelação por própria vontade. E nele não há então a intenção de ser perdoado. O ser humano, quando peca, ele conhece esse Deus vivo através da revelação, mas há um arrependimento. E esse arrependimento, então, traça essa ponte de restauração. E por causa do pecado realizado, então, pelo primeiro casal, toda a humanidade foi afetada. E esse pecado, então, nos afasta da presença do Deus vivo. Eu espero que você esteja compreendendo isso, que somente através de Cristo nós temos essa restauração. Avance, então, apresentando a ação do tópico 1 para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na classe dos juvenis: a realidade do pecado. O pecado também está presente hoje em nossos dias. Nós vivemos em uma realidade que o pecado bate à nossa porta. Em 1 João, capítulo 3, versículo 4, o próprio apóstolo João faz questão de dizer que o pecado é a iniquidade, que está presente hoje em nossos dias. Isaías, capítulo 1, versículo 2, diz que pecado é rebelar-se contra a vontade de Deus, desobedecer toda a perfeita, agradável vontade do Deus vivo. Hebreus 2,2 diz que pecado é desobediência. E as consequências do pecado sobre o mundo são reais. O próprio salmista faz questão de dizer, Salmo 143, versículo 2, que o pecado afetou toda a humanidade. Que o pecado também é visto como a escolha do detrimento do eu. O eu vem em primeiro lugar. Isso é causado pelo pecado, ao invés da vontade de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então você percebe que não há uma religiosidade que nos purifica do pecado. O que existe na realidade é o sangue de Cristo que nos estabelece em Deus, que nos purifica, que nos restaura. Olhando para a Bíblia, você percebe muito bem as consequências que o pecado gerou na vida de Adão. O primeiro casal teve que se submeter então à sua morte física e espiritual, como está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 17.
Porém, essa morte espiritual agora, ela é restaurada e ligada em Jesus. Em Gênesis 3,14 está escrito que o pecado também trouxe o juízo de Deus sobre Satanás. Gênesis 3,16, o pecado também trouxe consequências sobre a vida da mulher na questão do parto. E o castigo do pecado é exatamente esse juízo de Deus sobre aqueles que desobedeceram o seu querer. Deus é visto com amor, mas a Bíblia também demonstra a sua justiça. O pecado fere a justiça de Deus, fere o plano de Deus. E Deus, então, em sua vontade e graça, antes de todas as coisas acontecerem, estabeleceu a restauração através do Cristo Jesus. Eu espero estar contribuindo com você, se estou. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa ministração, compartilhe esse vídeo para que essa pessoa possa ser impactada por Jesus também. Vamos avançar agora para o nosso terceiro ponto da aula de hoje. Mas antes, apresente a ação do tópico 2 e vá para o terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. O problema está pelo lado de dentro. Nesse terceiro ponto, nós vamos olhar exatamente que o pecado afeta a nossa vida interior. De acordo com a Bíblia, você percebe muito bem que o pecado traz consequências terríveis. Gênesis 3,7. O pecado acabou despertando, por exemplo, a consciência do ser humano. E essa consciência ela é estabelecida e também utilizada pela ação do Espírito Santo, convencendo o homem desse pecado, do seu erro, de ter se afastado da presença de Deus. Romanos 5,12 está escrito que o pecado também trouxe a consequência da morte física. Então, observa, além da morte espiritual, existe a morte física também. Romanos 7,24, o pecado também gerou um conflito interno, moral, na alma do ser humano. Então, esse pecado nos afastou da presença de Deus. E hoje existem muitos alunos que, infelizmente, estão vivendo assim conflitos internos, perigosos, terríveis, se afundando no lamaçal do pecado. Jeremias 17,9 faz questão de dizer que, infelizmente, existem pessoas corruptas, violentas, que se afastaram da presença de Deus, sendo influenciadas então pela tendência a amar o pecado. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 9. Nós só somos salvos e resgatados mediante a graça divina. A nossa tendência a amar nos leva para o pecado, nos distorce, tira o foco, mas Deus preparou tudo, pavimentou o caminho, nos escolheu por sua graça, mostrou o Cristo em obra redentora no Calvário. Com o Espírito Santo nos convence então do nosso erro, nos ajudando a entender que o caminho da salvação é o melhor caminho para que possamos trilhar. Então, querido professor, alerte os teus alunos a ter uma vida cristã que exalte a Cristo, abandonando o pecado, a pornografia, as drogas, aquilo que não agrada a Deus, a desobediência, porque isso traça então o caminho para a tendência do mal. Finalizando a tua lição, avance então apresentando a ação do tópico 3 e vá agora, gente boa, para o nosso quarto e último ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Infelizmente, muitos alunos, adolescentes, juvenis, têm cometido esse pecado, de pensar que são fortes, poderosos, capazes de enfrentar o pecado e não serem contaminados. Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 14, diz que nós morremos e começamos a morrer cada vez mais quando nós experimentamos o pecado. E em Cristo nós estamos redimidos, lavados, comprados pelo sangue de Jesus. Continuamos pecadores, mas em Cristo agora somos pecadores santificados. Cristo então nos justifica. Mas pelo fato de estar em Cristo, nós não podemos então abraçar o pecado. Olha o que aconteceu com o primeiro casal. Eles brincaram com fogo e infelizmente foram queimados. O pecado traz uma sensação de falsa liberdade, falsa autonomia, falso prazer. Gente, o pecado é enganador. Cristo traz a verdadeira liberdade, a verdadeira autonomia, porque nós estamos ligados nele. O pecado nos afasta da presença de Deus. Que você fale sobre isso para os teus alunos. Tomarem cuidado a não realizarem coisas que desagradam a Deus, mas ter uma vida santa para exaltar a Jesus. Eu espero ter contribuído com você na aula de hoje.
Apresente então a ação do tópico 4 da tua lição. E é claro, gente boa, se contribuir com você, comenta aí, deixa teu comentário, compartilha esse vídeo para um amigo teu que você conheça. Também quero trazer para vocês as nossas dicas de leitura. Tomei como base a Teologia Sistemática Pentecostal para poder montar a aula de hoje e também a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que pode te ajudar muito nessa ministração em sala de aula. Um beijo no teu coração. Te aguardo por aqui na nossa próxima aula, lição de número 5. Onde nós vamos tratar sobre o tema, quem é Jesus Cristo. Um beijo no teu coração, gente. Até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.